Bons artistas imitam, grandes artistas roubam. Nessa ideia polêmica está contido um dos grandes segredos da criatividade. Você sabe o que o jornalista e escritor norte-americano Austin Kleon tem a dizer a respeito disso? Vem comigo, nesse vídeo nós vamos discutir e debater um dos livros mais incríveis dos últimos anos, que é Roube como um Artista. Antes da gente mergulhar nos meandros da criatividade, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também, se gostar, indicar esse vídeo para algum amigo ou conhecido. Muitas pessoas associam a criatividade à originalidade. A ideia de que as grandes obras, as grandes ideias, os grandes livros ou mesmo as grandes invenções nascem do nada, como se fossem retirados iguais a coelhos da cartola ou construídos no vácuo da individualidade do autor ou da autora. Nada poderia estar mais errado. A própria ideia de originalidade ela é muito recente, foi criada no romantismo para colar ao lado de artistas geniais, artistas únicos que poderiam apresentar à sua audiência uma ideia de grande inovação, seja ela científica, artística, poética, musical. Na verdade, antes do romantismo, a criatividade tinha a ver com conhecer a cultura, conhecer as regras, conhecer uma série de referências e de manipular todas essas informações para produzir uma única obra ou uma única criação. Austin Kleon sabe muito bem disso. Sabe muito bem que nada se cria do nada, que nada se cria num vácuo absoluto. O seu primeiro livro, Newspaper Blackout, foi construído a partir de páginas de jornal que o autor pintava para destacar determinadas palavras e assim produzir poemas inesquecíveis. A partir dessa primeira experiência de criar um livro inteiro de poemas, a partir de páginas de jornais que eram amassados, esquecidos e simplesmente jogados fora no dia seguinte, o Austin Kleon avançou no seu próximo projeto, que é Roube como um Artista. Esse pequeno grande livro desvenda 10 dicas, 10 segredos, 10 temáticas diferentes que fundamentam e organizam a nossa criatividade. Essas 10 dicas têm a ver tanto com ideias iniciais, processo criativo e também rotina de trabalho. Para aqueles que buscam um livro muito objetivo, muito prático, para poder começar um projeto novo ou mesmo desenvolver qualquer criação artística, Roube como um Artista é o livro ideal. Criar, segundo Austin Kleon, é igual a roubar. E surpreendentemente ele não está sozinho nessa opinião. No seu livro, ele vai chamar para o debate figuras como Salvador Dalí, Picasso, T.S. Eliot, os Beatles, David Bowie e Patti Smith, entre vários outros que também definem a criatividade como a união, ou a junção, ou a intersecção de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós consumimos, de todas as pessoas que nós ouvimos falar ou que nós conhecemos com traços da nossa personalidade. A partir dessa fusão de tudo aquilo que a gente vai colhendo durante a nossa formação e durante o nosso percurso como espectador, como ouvinte, como leitor, como ser humano, é a partir disso que nós podemos aglutinar numa obra única, que tenha um seguinte diferencial: a nossa marca pessoal ou a nossa individualidade. Roube como um Artista é a aglutinação de diversas opiniões, de diversos percursos que vão nessa direção, tentando entender o processo criativo como a união de tudo aquilo que a gente vai colocando na nossa maleta imaginária durante a nossa vida. Obviamente isso não tem nada a ver com plágio. Plágio tem a ver com retirar algo do seu contexto sem dar crédito e mentir para uma determinada audiência dizendo que aquilo é seu. Diferentemente, copiar tem a ver com treinamento, tem a ver com desenvolver uma determinada habilidade. E me relembra muito a opinião inicial lá de Aristóteles, no 3º século a.C., quando Aristóteles define a arte como uma imitação, como a arte de aprender a imitar o mundo e a partir disso modificar o mundo através de novos preceitos. Para exemplificarmos, vamos pegar o maior poeta de todos os tempos, o poeta inglês William Shakespeare. Você sabia que das 38 peças que ele escreveu, apenas 2 têm enredos inéditos, ou seja, enredos que ele próprio criou? Isso mesmo.
As tramas de Hamlet, Macbeth e Romeu e Julieta não foram criadas por Shakespeare, e sim baseadas em obras anteriores a ele, criados por outros poetas, histórias que eram conhecidas por uma grande audiência ou mesmo retirado dos livros de história anteriores. Se boa parte das tramas que Shakespeare usa nas suas peças são retiradas de outros lugares, aonde está a sua originalidade? Justamente em usar traços estilísticos e a reinvenção desses traços estilísticos na sua própria poesia, marcas da sua própria personalidade e a adaptação desse conjunto de histórias e personagens para a mídia com a qual ele trabalhava. Naquele caso, o teatro elisabetano do século XVI. Falando em William Shakespeare, ele é um dos autores usados por Austin Kleon para definir a criatividade. Usando versos conhecidos da peça Como Gostais, Austin Kleon nos faz ver o mundo como um palco, e nós como atores que interpretam diferentes papéis em diferentes posições. Com essa metáfora, o que o Austin Kleon faz é nos convidar a reavaliar os nossos papéis como profissionais, como artistas e mesmo como amigos, familiares, para que possamos entender as máscaras que nós criamos e tudo aquilo que nós produzimos através delas ou por meio delas. Se todos nós somos atores interpretando papéis no palco do mundo, que tipo de personagem nós interpretamos quando nós estamos criando as nossas obras ou desempenhando as nossas diferentes atividades ou então desenvolvendo os nossos diferentes projetos? Essa é uma das várias perguntas que Austin Kleon traz no seu livro. Um livro que despedaça paradigmas e nos faz perceber não apenas a cultura, mas também o nosso próprio processo criativo de outro modo. O livro também se dedica a defender o trabalho manual. Segundo Austin Kleon, computadores são excelentes para modificar, alterar e aprofundar aquilo que nós estamos fazendo, quando não revisar ou mesmo alterar substancialmente cenas, traços, cores, espaços e iluminações. Mas se computadores e celulares são ótimos para o trabalho de edição, eles não são mais indicados para o trabalho de criação. E é por isso que nesse livro nós temos também uma defesa apaixonada de nós abraçarmos cadernos, canetas, lápis, tintas, entre outros utensílios físicos que podem engajar o nosso corpo a produzir as obras que são importantes para nós. Uma dica essencial do Austin Kleon é que nós tenhamos na nossa casa duas mesas. Uma mesa para os utensílios digitais, para os utensílios eletrônicos e uma outra mesa que possa ser dedicada unicamente a recortar, colar, escrever, sublinhar, rabiscar e fazer montagens, com aquilo que nós estamos criando. Justamente aquilo que o livro do Austin Kleon mostra de uma forma espetacular. O livro ele é repleto de imagens, repleto de figuras, repleto de esboços, repleto de ideias, inclusive trazendo na parte final cenas deletadas que poderiam entrar e que talvez entrem numa edição especial desse livro. Uma coisa bacana de Hobby como um artista é a forma como Austin Kleon mostra o processo da feitura do próprio livro. Um processo que é dinâmico, um processo que é tortuoso, um processo que é serpenteante, na forma como nós mudamos de opinião, somos surpreendidos e revisitamos não apenas tudo aquilo que nós consumimos anteriormente, mas também revisamos boa parte daquilo que nós acreditamos e boa parte daquilo que nós desejamos comunicar com as nossas criações. Além de tudo isso, é um livro cheio de imagens, um livro lúdico, um livro que pela própria Constituição te convida a criar as suas próprias experiências, as suas próprias experimentações. Trata-se de um livro muito curto, objetivo, simples, você consegue ler Hobby como um artista em uma sessão de leitura em apenas 1 ou 2 horas. Por outro lado, é um livro que você vai ter sempre por perto para roubar ideias e também para criar novos projetos ou mesmo reelaborar projetos anteriores. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é a dica que o Kleon dá para que todos nós criemos a nossa árvore genealógica artística. Você sabe quem são os seus pais, avós ou antepassados existenciais, educacionais ou artísticos? Austin Kleon nos convida a revisitarmos todas aquelas pessoas, homens, mulheres, artistas, pensadores, profissionais que moldaram a nossa sensibilidade e a nossa forma de ver. No meu caso, já estou preparando minha árvore genealógica artística para postar lá no Instagram. Por que você não faz o mesmo? Tenho certeza que ao fazer isso vai descobrir também boa parte dos seus gostos, da sua sensibilidade e talvez daquilo que você queira comunicar ao mundo.
Se você gostou do livro do Cleon, segue aqui o link para ele, bem como o link de um TED Talk com o autor, para que você possa entender um pouco mais a respeito do processo criativo desse sujeito e de tudo aquilo que levou à criação desse livro fabuloso. Há também aqui as minhas páginas pessoais, páginas de autor, páginas de Brasiliana Steampunk e A Todo Vapor. Se você quiser conversar comigo, me busca lá no Twitter, ou então, se tiver interesse em mais conteúdos como esse, tutoriais a respeito de processo criativo e organização pessoal, me segue no Instagram. Na semana que vem, nós vamos discutir o segundo livro do Austin Kleon, que tem a ver com mostrar o seu trabalho, como usar a internet e as redes sociais para dar visibilidade a tudo aquilo que você está fazendo e acessar novas audiências. Nos vemos em uma semana e não esqueçam, roubem como artistas.